Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa está desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Fugindo de uma forte tempestade de neve, acabei parando em Blackwater e descobri que trabalhar nesse lugar é muito arriscado. Mas no faroeste, até o trabalho do campo pode ser fatal. Já faz quase um mês que eu tô sobrevivendo, e depois que eu consegui capturar o líder da gangue local, percebi que esse lugar é perigoso demais. Eu ainda tô machucado do tiro que eu levei ontem, mas não posso continuar aqui. Preciso levar esse criminoso pro xerife da cidade. Chegando em Blackwater, entrego o líder da gangue e ganho mais uns trocados. Agora que eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu tô quase pronto para viajar. Eu quero ir até Saint-Denis, a cidade das oportunidades. Lá, com certeza, eu vou fazer muita grana. Mas, infelizmente, eu não vou poder levar a égua comigo nessa viagem. O custo de um cavalo é muito alto. Imagina 2. Então eu vou passar no estábulo e vender ela e conseguir mais alguns trocados. Já aproveitei e comprei um pouco mais de comida para o meu cavalo. Mas não é uma boa ideia viajar machucado. Eu preciso pelo menos melhorar um pouco. Então eu comprei alguns remédios e algumas flechas. E agora que eu já tomei o remédio, vou tomar um banho para relaxar e descansar até amanhã. Depois de uma ótima noite de sono, eu acordei muito melhor. Ainda bem que eu melhorei, porque para encarar uma viagem com esse clima não vai ser nada fácil. Saint-Denis está do outro lado desse lago. Um barco agora deixaria tudo mais fácil. Mas esse lago pelo menos vai ser o meu guia até a cidade. Não faz muito tempo que a viagem começou, mas é sempre importante aproveitar para tomar água. Se o cavalo ficar desidratado no meio do nada, eu vou ser obrigado a abandonar ele aqui. E como dá para imaginar, isso seria um problema gigantesco. Vou aproveitar para fazer um lanchinho e vamos continuar a viagem. Depois de algumas horas já tô ficando com muita fome e também já tá na hora de almoçar. Ainda bem que eu encontrei o rio que liga no lago que eu tô seguindo. E como já era esperado, tem alguns patos do outro lado. O urso parece que já tá com fome também. Pelo visto eu vou ter que assar esse pato aqui mesmo. Depois de fazer a fogueira, só falta esfolar o pato e o almoço tá na mesa. A viagem tá indo muito bem, só que eu não quero ficar perdido à noite. E esse lugar aqui é muito seguro, longe de predadores e também de bandidos. Tem uma ótima fonte de alimento e muita água. Acho que vou passar a noite aqui e amanhã bem cedo vou pegar a estrada. O dia ainda está amanhecendo e eu não tenho tempo a perder. Preparo bem o cavalo para a viagem e agora é pé na estrada. Algumas horas se passaram e ao longe eu avisto uma pequena fazenda. Acho que vale a pena investigar. Esse tipo de lugar é muito bom. Geralmente tem itens de valor. E nesse lugar isolado, a lei não pode me atingir.
Eu sabia que essa fazenda tinha coisas de valor, mas não imaginava que ela escondia algo ainda melhor. Um touro gigantesco. Esse bicho deve valer uma nota. Mas estava bom demais para ser verdade. O dono da fazenda está trabalhando justamente aqui. Então, a minha única alternativa é prender ele. Mas tenho que tomar muito cuidado. Por pouco eu não tomei um tiro. Só que antes de pegar o touro, eu vou ver se tem algo de valor dentro da casa. E como todo bom fazendeiro, ele tem uma carabina de repetição. Agora que eu tenho como guardar as armas na sela do cavalo, finalmente eu posso ter uma nova arma longa. Mas eu também não posso exagerar. Muito peso no cavalo vai deixar tudo mais difícil. O fazendeiro também tinha algumas joias e um pouco de comida enlatada. No seu quarto também tinha alguns itens, mas nada demais. Chegou a hora de enfrentar um dos maiores touros do faroeste. Acho que finalmente eu consegui acalmar ele. Até pensei em levar as outras vacas junto na viagem, mas essa fazenda fica muito longe de Valentine. E esse é o único lugar que eu sei que tem comprador de gado. Já faz algumas horas que estamos viajando e confesso que eu tô muito confuso. Tô tentando achar alguma placa para me dar um norte pelo menos. Mas até agora não achei nada. E depois de uma pausa para tomar água e descansar um pouco, preciso seguir viagem antes que anoiteça. Até porque tem lobos nessa região. Acabei encontrando alguns patos e é sempre bom ter algumas penas para fazer flecha melhorada. Como eu não tô com fome, eu vou deixar para assar esse pato mais tarde. Agora eu preciso seguir viagem. E quando eu menos esperava, eu encontro uma placa. Estamos muito perto de Valentine. Depois de um tempo, achei os trilhos que levam até a cidade. Eu nem acredito. Achei que teria que acampar na rua essa noite. De vez em quando é bom ter um pouquinho de sorte, né? Chegando em Valentine, eu passo no comprador e vendo o touro Angus por $40. Até pensei em ficar um pouco mais na cidade. Aqui quase sempre tem comida no acampamento comunitário. Vender cabeça de gado é um dos melhores trabalhos, o que faz de Valentine uma ótima cidade para morar e quem sabe até para comprar uma fazenda. Mas para isso eu preciso de muito. Mas muito dinheiro mesmo. E por enquanto eu gasto mais do que eu ganho. Falando nisso, passei no estábulo e comprei mais comida para o cavalo. Também comprei alguns remédios no armazém. E para comemorar um mês de sobrevivência extrema, eu vou levar uma bebida bem forte. Anoiteceu e chegou a hora de fazer uma janta especial. Hoje vai ser pato assado. E para acompanhar, um rum de guarma.
Agora é descansar, porque amanhã mais uma grande jornada nos espera.